Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 3, carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3, os versos de 1 a 4. Colossenses capítulo 3, os versos de 1 ao verso de número 4, a palavra de Deus diz assim: se pois fosses ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Louvado seja o nome do Senhor. Nos 2 primeiros versículos, o apóstolo Paulo nos convida a olhar para as coisas do alto. Paulo diz: uma vez que nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. E no verso 3 e 4, o apóstolo Paulo vai justificar. Ele vai dizer assim: olha, vocês já morreram para este mundo, porque morrestes. E agora a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também vos manifestareis com Ele em glória. Como almejamos esse dia, como sonhamos com esse momento, quando estaremos com o Senhor e glorificaremos ao Senhor para sempre na sua glória. Hoje é uma noite muito especial para a nossa igreja. E é uma noite especial que vai se repetir no domingo que vem. Imaginando a presença de todos vocês aqui, nós dividimos o batismo em 2 grupos distintos. Então hoje nós vamos batizar um grupo de irmãos, e no domingo que vem vamos batizar um outro grupo de irmãos, porque se fôssemos batizar todas as pessoas de uma só vez, nós não teríamos espaço para atender a demanda. Por isso nós fizemos o batismo em 2 tempos. Alguém falou assim: pastor, quer dizer que agora vai ter batismo todo domingo na igreja? Eu falei: rapaz, eu gostaria muito, seria bom demais, né? Batizar todo domingo. Já pensou que coisa maravilhosa? Mas não vai ser todo domingo não, vai ser um mês aqui, outro ali, não é? Vamos batizar agora em janeiro, mês que vem, quer dizer domingo que vem, vai ter batismo em fevereiro, em março a gente vai ter outro dia do compromisso, então março a gente vai batizar também, e quem sabe assim a gente vai batizando uma vez por mês, vai ser uma bênção demais. Receber pessoas é muito bom, viver esse momento é sempre um momento muito bom. É um momento de nós podermos reafirmar a nossa esperança em Jesus, é um momento de nós reafirmarmos que estamos pensando nas coisas de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Mas, afinal de contas, o que é o batismo? Por que nós fazemos batismo? Por que batizamos pessoas? Para quem ele se destina? É sobre isso que eu quero compartilhar com você nesta noite. A prática cristã que nós vamos fazer hoje é uma prática da igreja ao longo da história, desde o seu surgimento. Se você quiser fazer uma pesquisa bíblica, essa semana, você leia o livro de Atos e anote na sua Bíblia todas as vezes que aparece batismo no livro de Atos. É interessante. Todas as vezes que no livro de Atos alguém se converte, a Bíblia vai dizer que eles foram batizados. Assim aconteceram com os 3.000, depois da pregação do Pentecostes, que a Bíblia diz que crendo foram batizados. Aconteceu com Saulo, que foi batizado. Aconteceu com Lídia, que foi batizada. Aconteceu com o eunuco, que foi batizado. Aconteceu com o carcereiro, que foi batizado. E assim sucessivamente. O livro de Atos tem um monte de história de gente que creu e foi batizado. A palavra de Deus vai
desde o início da história da igreja, no livro de Atos, narrando que todas as pessoas que creem vão sendo batizadas. O livro de Atos é cheio de história de batismo, e se você quiser fazer uma leitura bíblica muito interessante, leia essa semana o livro de Atos, e todas as vezes que aparecer a palavra batismo, você lê um pouquinho da história, você vai ver que o batismo sempre foi o resultado da fé em Jesus na vida dessas pessoas. Por que nós batizamos? Primeiro, o batismo é uma ordenança de Jesus. Batismo é uma ordenança que Jesus deixou aos seus discípulos. Em Mateus 28, 19, quando Jesus comissionou os discípulos para a pregação do Evangelho, Jesus diz assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quando Jesus deixa aos discípulos a ordem da pregação do Evangelho, junto em ensiná-los sobre a necessidade da pregação do Evangelho, Jesus diz para eles: olha, vocês vão fazer discípulos e vocês vão batizar esses discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em segundo lugar, o batismo é o selo da fé. O batismo é uma consequência imediata da fé, e nenhuma das pessoas que serão batizadas, elas foram constrangidas pela liderança da igreja a serem batizadas, assim como nenhum membro da igreja foi constrangido a ser batizado, assim como ninguém é constrangido a ser batizado por nós. Quem faz esse constrangimento é o Espírito Santo. E quando alguém se converte, logo ela pergunta assim: pastor, quando será o próximo batismo? A iniciativa do batismo sempre acontece a partir de quem recebe a Jesus como Salvador, porque o batismo é uma consequência imediata da fé. Mateus capítulo 16, versos 15 e 16, a Bíblia diz assim, Jesus falando aos seus discípulos: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Olha, a sequência das palavras de Jesus são muito importantes. Jesus diz assim: quem crer e for batizado. Porque, na verdade, o requisito principal para que uma pessoa seja batizada é se ela, de fato, acredita em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Essa é a razão por que não batizamos, nem tampouco validamos o batismo infantil. Porque é necessário primeiro crer, para depois então ser batizado. E a criança ainda não está na idade da razão, em condição de crer ou descrer. Obedecemos o princípio bíblico de consagrar os nossos filhos ao Senhor, mas só batizamos as pessoas depois que elas estarem em condição de maturidade, para que possam definir a sua fé em Jesus Cristo. Em terceiro lugar, o batismo é a circuncisão do coração. Lá no Velho Testamento, os judeus tinham o selo de sua fé através da circuncisão. No Novo Testamento, a circuncisão do prepúcio foi suprimida, sendo vista simbolicamente através do batismo. O apóstolo Paulo, escrevendo na carta aos Colossenses, no capítulo 2, nos versos 11 e 12, ele diz assim: no qual também fostes circuncidados, com a circuncisão não feita por mãos no despojar do corpo da carne, a saber, a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados com ele no batismo, no qual também fostes ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Hoje, a circuncisão que acontece na nossa vida não é no nosso corpo, mas é no nosso coração, na nossa vida com Deus. Romanos capítulo 2, Paulo diz assim: porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão a que é exteriormente na carne, mas é judeu aquele que o é interiormente, e circuncisão é a do coração,
no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então, é o coração que é cortado pela graça, pela misericórdia do Senhor, transpassado pelo poder da cruz de Cristo, alcançado pela graça do Evangelho. O batismo, ele não salva, mas ele acompanha a salvação. Por isso a palavra de Deus diz: quem crer e for batizado, e é batizado porque crê, é salvo pela fé na pessoa de Jesus, como seu Senhor e Salvador pessoal. Mas em quarto lugar, o batismo também é uma identificação com Cristo. Além de ser um testemunho público da nossa fé, através do batismo, externamos o tipo de fé que temos depositado em Jesus Cristo. Quando falamos sobre a fé em Jesus, nós não estamos nos referindo àquela crença de que Jesus existe. A crença de que Jesus existe é uma crença histórica, todo mundo tem. Na verdade, para acreditar na existência de Jesus, você não precisa nem ler a Bíblia, você pode ler um livro de história. Jesus faz parte da história. A nossa história é dividida entre antes de Cristo e depois de Cristo. Então não é sobre esse tipo de crença, não é sobre esse tipo de convicção da sua existência. A maioria das pessoas acreditam na existência de Jesus, quase todas as pessoas acreditam na existência de Jesus. É mais fácil acreditar na existência, você tem que fazer um esforço absurdo para não acreditar na existência de Jesus. Mas quando nós falamos a respeito da fé em Cristo, nós não estamos falando sobre acreditar na sua existência, mas estamos falando sobre acreditar de que é através da sua morte, da sua ressurreição, que nós temos a esperança da vida eterna, que Ele se entregou na cruz para nos substituir, levou sobre si o castigo que nos traz a paz, de acordo com como nos diz o profeta Isaías. É acreditar que Jesus levou sobre si os nossos pecados e que somente através dele nós temos o perdão e a segurança da vida eterna. Há dois elementos básicos na fé que nos salva: a identificação e a apropriação. É importante nós entendermos estas duas realidades, desses dois simbolismos que envolvem o batismo. Identificação é o aspecto da fé que nos faz ver que Jesus assumiu a nossa posição de pecado, para que pudéssemos então assumir a posição dele de filho. Nós só somos filhos por causa de Jesus. Nós nos identificamos com Jesus. Esta identificação faz com que nós entendamos que Ele assumiu a nossa condição de pecadores, para que agora, através de Jesus, nós possamos assumir a sua condição de filho. O apóstolo Paulo, escrevendo na carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 21, ele diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quando Deus nos olha, Ele nos vê não sozinhos, envolvidos em nossos pecados, mas quando Deus nos olha, Ele nos olha através de uma lente. A lente que Deus usa para nos enxergar é a cruz de Cristo. É através da cruz de Cristo que Deus nos enxerga. E aí, Ele nos enxerga como filhos amados, redimidos, transformados pelo poder do Evangelho, alcançados pela graça. A fé nos coloca nessa dimensão de relacionamento com Jesus, crucificados com Ele, depositando nele a nossa confiança e tendo nele a nossa esperança. Para que então possamos viver a experiência da apropriação. A apropriação é o aspecto da fé que torna aquilo que já vivi realizado por Jesus.
É quando entendemos que não somos salvos por aquilo que fazemos, mas sim por aquilo que Ele fez. Somos transformados não por nossas ações, mas por sua graça. Fomos alcançados porque acreditamos no poder de salvação que veio através de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo na primeira carta a Timóteo, capítulo 6, verso de número 12, ele diz assim: peleja a boa peleja da fé, apodera-te da vida eterna, para a qual foste chamado, tendo já feito boa convicção diante de muitas testemunhas. Eu quero chamar a sua atenção para uma expressão desse texto da palavra de Deus, quando Paulo diz assim: peleja a boa peleja da fé, e aí no segundo momento ele diz: apodera-te da vida eterna. Apodera-te da vida eterna. A vida eterna já está à nossa disposição, mas nós precisamos tomar posse dela. E nós tomamos posse, nós nos apoderamos da vida eterna quando depositamos em Jesus Cristo a nossa fé. O batismo é o nosso testemunho de identificação com Cristo. É o nosso testemunho de apropriação, de que a vida eterna nos é garantida, porque temos posto a nossa esperança no Senhor. Por último, o batismo é para todo aquele que crê. No capítulo 8 do livro de Atos, nós lemos alguns detalhes muito interessantes a respeito de um batismo. Filipe foi conduzido pelo Espírito Santo para falar do Evangelho a um eunuco que estava voltando de Jerusalém, voltando da adoração. E a palavra de Deus nos diz que ele começou falando do profeta Isaías para aquele homem, até que a partir do profeta Isaías, ele começou a compartilhar da pessoa de Jesus e dividiu do Evangelho de Cristo com aquele eunuco. E lá nos versos 36, 37 e 38, olha o que a palavra de Deus diz. E indo eles caminhando, chegaram a um lugar onde havia água. Disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Preste atenção que não foi o Filipe que estava pregando o Evangelho que disse para o eunuco: eis aqui água, eu posso batizar você? Não, foi o eunuco que disse para Filipe: eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito se crês de todo o teu coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mandou parar o carro e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco. E Filipe o batizou. Esse texto da palavra de Deus é fantástico. É um texto descritivo, mas ao mesmo tempo de ser um texto descritivo, é um texto que deixa para nós alguns ensinamentos muito preciosos a respeito do batismo. Vemos que há um critério para que alguém seja batizado. E quando o eunuco etíope perguntou para Filipe: eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? A resposta de Filipe traz luz a respeito desse requisito básico para que alguém seja batizado. Quando ele diz assim: é lícito se crês de todo o teu coração. Então qual é o requisito para que alguém seja batizado? Crer de todo o seu coração. Todos os irmãos que estarão sendo batizados hoje, eles só estarão passando pelas águas porque eles tiveram a oportunidade de testemunhar de que creem em Jesus de todo o seu coração. E nesta noite, você que foi convidado, você que está aqui para partilhar desse momento junto conosco, você é convidado a crer em Jesus de todo o teu coração. Como disse, não é para que você olhe para trás na história para averiguar se ele existiu ou não existiu. A existência de Jesus está clara na história, mas é para você olhar para a cruz do Calvário,
aonde Jesus entregou a sua vida para nos substituir, onde Jesus entregou a sua vida por amor a mim e a você, onde o seu sangue foi derramado para trazer o perdão para os nossos pecados. E a palavra de Deus nos diz na primeira carta de João, e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Não importa se o que você fez foi uma coisa simples, ou se o que você fez foi uma coisa grave. Só existe perdão para os pecados quando confessados diante da cruz de Cristo. Não importa se as coisas que você fez foram as escondidas e ninguém sabe, apenas você e Deus, ou se é alguma coisa que trouxe um grande escândalo na sociedade, não importa. O perdão de pecados só acontece pelo poder do sangue de Jesus. E a palavra de Deus nos diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Nesta noite, muito mais do que assistir a um batismo, você está aqui para ouvir a palavra de Deus, muito mais do que para participar de uma celebração. Você está aqui nesta noite para permitir que haja um impacto do poder do Espírito no seu coração. Por isso, nesta noite, você tem a oportunidade de abrir o seu coração, de receber a Jesus como seu Salvador e de começar uma nova vida na presença de Jesus. Assim como os irmãos que estarão sendo batizados daqui a pouco, você também pode viver a experiência da fé nesta noite. Se você nesta noite confessar a Jesus como seu Senhor pessoal, se você nesta noite confessar a Jesus como seu Salvador e receber a Jesus pela fé, na verdade, ninguém pode transferir esta confiança em Deus. O Pai não pode confiar pelo Filho, o Filho não pode confiar pelo Pai. Cada um de nós precisamos entender esta nossa dimensão de relacionamento com o Senhor. E de maneira pessoal e particular, precisamos dizer: Senhor Jesus, eu reconheço os meus pecados. E sei que os meus pecados me afastam do Senhor. Por isso, nesta noite, arrependido, eu quero depositar em Jesus a minha fé. Perdoa os meus pecados. Eu quero começar de novo. E quando nós tomamos essa decisão de fé, o Senhor nos acolhe, o Senhor nos perdoa e nos oferece uma nova oportunidade. Nesta noite Deus está aqui tratando corações, tratando vidas. E você tem a oportunidade de nesta noite abrir o seu coração e receber a Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu gostaria de pedir que nesse momento você falasse com Deus. E quem sabe seja esta a oportunidade de você dizer: Senhor, eu quero pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Eu quero morrer para este mundo de pecado, e eu quero viver para viver com o Senhor, na Tua presença. Nesta noite, eu reconheço os meus pecados. Perdoa, Senhor, perdoa os meus pecados.
entra no meu coração e venha ser o meu Salvador. Eu preciso de um Salvador. Se nesta noite você decide tomar essa decisão de fé, de receber a Jesus como seu Salvador pessoal, eu quero orar a Deus pela sua vida. Vamos orar? Faça essa oração comigo. Senhor Jesus, eu reconheço os meus pecados. Entra no meu coração nesta noite. Limpa, Senhor Deus, purifica, perdoa, Deus, os meus pecados, para que eu possa começar a partir de hoje, viver uma nova história, com uma nova perspectiva, uma nova vida. Dá-me, ó Deus, a segurança da vida eterna, em nome de Jesus, amém. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Se você nesta noite tomou essa decisão de fé, tudo começa a se fazer novo na sua vida a partir de hoje. Você fez essa oração de fé, de entrega. Nesta noite você decide receber a Jesus como seu Salvador. Se você fez essa oração, entregando a sua vida a Jesus, levante a sua mão nesse momento, porque eu quero orar a Deus por sua vida. Alguém que nesta noite tenha tomado essa decisão de fé, levante a sua mão bem alto para que eu possa ver. Alguém, Deus abençoe, graças a Deus. Há uma segunda pessoa que nesta noite também deseja tomar essa decisão de fé. Da onde você está? Levante a sua mão bem alto para que eu possa ver. Quero orar a Deus também por sua vida. Há uma segunda pessoa que nesta noite deseja tomar essa decisão de fé. Da onde você está? Levante a sua mão agora também. E eu quero orar a Deus por sua vida. Se há uma segunda pessoa, levante a sua mão agora também. Nós vamos orar ao Senhor. Mas esta é uma decisão muito pessoal. É a sua alma com Deus. É o seu coração nessa sintonia com o Senhor. É esse momento de dizer: Senhor, perdoa meu pecado. Eu quero começar uma nova vida na Tua presença. Você deseja fazer isso nesta noite? Levante a sua mão agora também. Eu quero orar a Deus por sua vida. Se há uma segunda pessoa, levante a sua mão agora. Eu quero orar a Deus por você. Se há uma segunda pessoa, quero convidar você que levantou a mão para vir aqui à frente. Por favor, pode vir. Eu quero orar a Deus por você. Pode vir aqui à frente, sem constrangimento algum. Pode vir, pode vir. Podem vir. Isso. Esse momento é um momento muito especial. Momento de louvor, de adoração. A Bíblia diz que há alegria no céu quando um pecador se arrepende. E se há alegria no céu, há alegria na terra. Vida alcançada pela graça de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Os anjos celebram na presença de Deus por uma vida alcançada pela graça do Evangelho. Quem sabe você está em casa, também esteja tomando essa decisão nesse momento. Então escreva no chat aí embaixo. Escreva: eu quero Jesus como meu Salvador. Eu aceito a Jesus como meu Salvador. Pode escrever, o pessoal da comunicação está tomando conta, porque nós queremos orar a Deus, orar ao Senhor por sua vida também. Se você está em casa, deseja também tomar essa decisão de fé, pode escrever aí no chat, ou então manda um recado para o nosso WhatsApp, 2606-3323. Nós queremos orar a Deus por sua vida, queremos acompanhar você nesse novo passo, nesse novo compromisso de vida cristã. Esse tempo é tempo precioso demais, é tempo importante demais. Nós vamos orar a Deus pela vida do David.
que nesta noite está tomando a decisão mais importante da sua vida. A decisão de seguir a Jesus é a decisão mais importante da vida. Todas as outras decisões são decisões para aqui e agora, mas a decisão de seguir a Jesus é a única decisão que ultrapassa os limites desta vida e vai conosco para a eternidade. Mas quem sabe, haja uma segunda pessoa que deseja também tomar essa decisão de fé. Quem sabe haja mais alguém que nesta noite também deseja receber a Jesus como Salvador. Pode vir de onde você está, pode vir sem constrangimento algum. Pode levantar-se de onde você está, entregar a vida a Jesus. Se há mais alguém, pode vir em nome de Jesus. Quem sabe você já tenha tomado essa decisão de fé, mas por algum motivo você se afastou dos caminhos do Evangelho e hoje você entende a necessidade de voltar. É com você que Deus está falando? Então, querido, levante-se de onde você está e venha aqui à frente. Eu quero orar a Deus por sua vida também. Se alguém que está afastado dos caminhos do Senhor e deseja voltar aos caminhos do Evangelho nesta noite, pode vir, em nome de Jesus. Eu quero orar a Deus por sua vida também. Alguém que deseja nesta noite tomar a decisão de voltar aos caminhos do Evangelho, voltar aos caminhos do Senhor, voltar para a igreja. Você deseja fazer isso? Pode levantar-se, sem constrangimento algum, da onde você está, pode vir aqui. Eu quero orar a Deus por sua vida. Se alguém, pode vir, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós vamos orar. Se eu soubesse que daqui a 5 minutos você viria, eu levaria 1 hora fazendo apelo. Ficaria aqui a noite toda, pela importância que você tem para Deus e pela importância que você tem para nós. Mas sabe, querido, a decisão de seguir a Jesus precisa ser uma decisão voluntária. Um coração desejoso de andar com Jesus. Não pode ser por insistência, tem que ser por vontade. E se você tem vontade, venha. Se você não tem essa vontade, a gente sabe que vai vir aqui e amanhã você já vai ter mudado de ideia. Mas se você deseja, e se essa é uma decisão de coração, de verdade, então venha. Eu quero orar a Deus por sua vida também. Se há mais alguém que deseja nesta noite tomar essa decisão de fé, pode vir, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos orar. Ó Deus bendito, nosso Pai, obrigado pela mensagem do Evangelho. É o poder do Evangelho que transforma a vida. É o poder da Tua palavra que traz esperança para o coração de todo aquele que crê. É pela graça do Senhor que somos alcançados, transformados e ganhamos, ó Deus, a segurança, recebemos a segurança da vida eterna. Ó Deus, esta noite é histórica, pela decisão que o David está tomando. A Tua palavra diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Por isso, ó Deus, cremos que há festa no céu, há alegria no nosso coração. E nós queremos pedir, Deus, que em cumprimento à Tua palavra, que o nome de David seja escrito no livro da vida. E que, ó Deus, ele possa sentir a alegria de andar na Tua presença todos os dias da sua vida. E que ele jamais se desvie de andar contigo, Senhor. Toma a vida do David em Tuas mãos. Cuida, Senhor Deus, sara, transforma tudo que precisa ser transformado. Ó Deus, que o Teu poder se manifeste, ó Deus, para a transformação plena da vida do David. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pastor Fabiano, pessoal da integração, vai anotar o nome do David para que nós possamos orar a Deus a seu favor. E se você ainda não tomou essa decisão de fé, a nossa palavra para você é que você possa
avaliar direitinho a sua vida, pensar direitinho naquilo que você tem vivido. E esse tempo, querido, é tempo de oportunidade de entregar a sua vida a Jesus e receber a Jesus como seu Salvador pessoal. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor por esse tempo tão precioso que Ele nos dá.